A pressão já vem aumentando, né, desde os últimos jogos, e quando a gente olha a estatística, né, 9 derrotas em 17 jogos, agora 18, elas não favorecem. E também o Corinthians vai ter um tempo a partir de agora, porque tem um compromisso na terça-feira contra o Universitário do Peru, na Neoquímica Arena pela Sul-Americana, que é uma competição que o Corinthians vai botar molecada, né, pelo menos dentro de um planejamento inicial, até onde a gente sabe, né, vamos ver o que acontece na terça, se ele mescla com alguns jogadores mais experientes, o Renato Augusto para ganhar rodagem, não acredito. Acho que ele vai priorizar mesmo o jogo de sábado, por quê? Porque por conta dos playoffs, o jogo contra o Grêmio foi adiado, não tem data ainda, nessa 15ª rodada. Então, o Corinthians vai jogar contra o América no sábado, nesse jogo de volta em que o América venceu por 1-0 na Copa do Brasil e o Corinthians tem chances dentro de casa de reverter e chegar até uma semifinal de Copa do Brasil, ganhando 9 milhões de reais. Então tem esse objetivo. Mas, por outro lado, depois disso, o Corinthians só no dia 22 enfrenta o Bahia, né? Ou 22 ou 23, a rodada ainda não está desmembrada, pela 16ª rodada do Brasileirão. E se perdesse o jogo, ficaria na zona do rebaixamento e ficaria todo esse tempo sem poder sair de lá. Uma pressão enorme que a gente tem visto aí com membros de torcidas organizadas cobrando jogadores em saguão de hotel, espancando o jogador dentro de quarto de motel, fazendo emboscada na chegada de ônibus, enfim, toda essa pressão que você tem acompanhado nos últimos tempos. Só que a vitória muda tudo. Porque a vitória, ela dá o alívio, ela dá o respiro, ela ameniza a situação, porque o Corinthians, como qualquer clube, né, mas mais ainda o Corinthians nesse momento, vive de resultado. O Corinthians precisava vencer um jogo. Até então eram 4 únicos míseros jogos que o Luxemburgo tinha vencido. E são tão poucos que a gente sabe de cor quais são. O Liverpool, pela Libertadores, com a molecada, quando o Corinthians já estava eliminado da competição. O Santos, que não jogou nada naquele jogo. O Fluminense, que foi um jogo até interessante na Neoquímica Arena pelo Brasileiro. E o Atlético Mineiro, vejam só, o Atlético Mineiro, né, mais uma vez, acabou sofrendo um revés para o Corinthians naquele jogo em que o Eduardo Cudê deu uma bela facilitada, né, tirando 4, 5 titulares do jogo, deixando o Hulk para o segundo tempo, e aí o Corinthians jogou realmente bem, o Renato Augusto estava em campo, 2-0, vitória nos pênaltis e o Corinthians classificado. Foi um jogo de exceção, assim. Mas esse jogo contra o Atlético Mineiro, e agora a gente chega no jogo, ele tem alguns aspectos que a gente precisa pontuar. Primeiro, eu preciso dizer, com toda a honestidade do mundo, que não foi um bom jogo. Não sei o que você aí do outro lado pensa, não foi um jogo tecnicamente interessante. E acho que o gramado contribuiu muito para isso, tá? Tô falando aqui como espectador. É claro que os jogadores podem reclamar ou podem até não achar que foi isso que interferiu, mas não é possível, gente. Muito, mas muito erro de passe, de domínio, erros técnicos, um jogo que no primeiro tempo foi muito feio, com muita ligação direta, não tinha transição de meio campo e que os dois times erravam muito. O Atlético, por exemplo, e ofensivamente e defensivamente, o Atlético teve uma chance com 3 minutos com o Edenilson, que chutou para fora. Depois o Roger Guedes, a 12 minutos, recebeu uma bola do Murilo, que com o sistema de 3 zagueiros, muitas vezes os zagueiros se desgarravam, né? Ora o Bruno Mendes pelo lado direito, ora o Murilo pelo lado esquerdo. Ele se desgarrou um pouco mais, tocou para o Roger Guedes e ele, na frente do Everson, perdeu. O Everson fez uma boa defesa, mas não é lance que o Roger Guedes costuma perder. Mas é aquela coisa, né? Jejum, 7 jogos sem marcar, aquela coisa toda. Mas, de novo, né? Muitos erros. Lá e cá, o Pavon perdeu 2 oportunidades pelo lado direito, talvez tenha sido o melhor jogador do Atlético no primeiro tempo, naquela jogada dele que ele corta, vindo da direita, corta para o centro e finaliza, com o Corinthians cedendo alguns espaços, mas o Galo oferecia mais espaços. Isso que era o curioso. E aí tem um erro que define o jogo, que é um erro do Mariano, que recebe uma bola do Pavon, ele não olha, ele simplesmente toca na bola para um defensor, acho que era o Lemos que estava aqui, e dá no pé do Yuri Alberto, no pé. E aí a gente precisa, pelo menos eu vou fazer essa referência, não sei se todo mundo vai concordar, eu acho que foi um jogo bom do Yuri Alberto, comparado a ele mesmo em relação aos últimos jogos. Ele tem uma assistência no jogo, que é esse passe para o Roger Guedes, que faz o facão muito bem, ele ainda tem o Lemos à sua frente, no mano a mano ele é muito bom, ele corta e bem ao seu estilo, tira do Everson, ela bate no pé da trave e entra. É o jogador que quebra o jejum depois de 7 jogos, volta a marcar e garante a vitória do Corinthians. Ele é responsável por metade dos gols do Corinthians na temporada. Impressionante. O Roger Guedes resolve a vida do Corinthians, mesmo quando ele está numa fase ruim, né?
corre muito pro time e tudo mais, e aí quando ele não estava marcando, vocês viram a dificuldade que o Corinthians se enfiou. Depois ele voltou a jogar. E o Yuri Alberto deu assistência, não foi fominha, né? Tinha 2 marcadores à sua frente, percebeu o Roger, tocou pro Roger fazer o gol. Mas ele também, no segundo tempo, brigou muito com os zagueiros do Galo, cavou faltas importantíssimas na entrada da área. Eu acho que ele fez a parte dele. É isso que eu quero dizer. Ainda não tem o gol, ele ainda está longe de ser o atacante do ano passado. Estou comparando Yuri Alberto com ele mesmo nos últimos jogos e dentro de um cenário de um jogo em que a qualidade técnica não foi um primor, tá? Abri parênteses, fechei também. Agora, o grande nome do jogo pelo lado do Corinthians, o Cássio foi importante com algumas defesas, o Roger Guedes foi fundamental no gol marcado. Agora, esse menino Gabriel Moscardo, impressionante. Impressionante. Ele corre o campo inteiro, ele não disputa, ele não hesita. Com a vitória, o Timão chegou a 15 pontos e subiu para a 14ª colocação. Já o Galo ficou com 20 pontos e pode terminar a rodada em 12º colocado. Dessa vez, o Luxemburgo escalou a equipe com 3 zagueiros, surpreendendo aí o Atlético Mineiro. Esquema esse que é pouco utilizado aí pelo treinador nessa passagem pelo Corinthians. Com a formação, os próprios zagueiros, por vezes, apareciam à frente ajudando na armação. Foi assim que o Murilo deu um ótimo passe e colocou o Roger Guedes em condição de finalizar. Mas o goleiro do Atlético Mineiro defendeu. Necessariamente o gol do Corinthians aí não teve relação com o esquema tático do Lucha, mas a proximidade aí do Roger Guedes e o Roberto ajudou bastante aí o ataque do Timão. Fiel, mesmo com a vitória, a torcida do Corinthians não tem nenhuma esperança que o técnico Luxemburgo vá reverter aí esse quadro. E há informações aí de bastidores do Corinthians que nem mesmo os jogadores também compram mais a ideia da comissão técnica. Quando chega nesse momento, com certeza é demissão. A demissão é algo iminente, Fel. Que pode acontecer com mais um tropeço aí da equipe no ano, talvez aí nos próximos jogos do Timão. Internamente, Fel, já há movimentações de bastidores indicando que o Corinthians busca nomes para substituir o Luxemburgo e um velho conhecido aí da torcida do Corinthians, o nome preferido, querido na Fiel, inclusive da Fiel não, do Willian Monteiro Alves, o presidente do Corinthians, é o Mano Menezes, que quase fechou meses atrás. Atualmente ele está aí no Internacional, onde quase foi demitido, mas conseguiu ser mantido por lá. E de acordo com informações do jornalista Samir Carvalho, ele negou aí que o técnico Mano Menezes do Internacional ele vá para o Corinthians. E de acordo com informações de bastidores, treinadores estrangeiros também não estão descartados aí de ser o treinador Timão. A ideia é trazer um nome que tenha a capacidade aí de gerir o time do Corinthians, mas também consiga potencializar cada um dos jogadores, algo que não vem acontecendo atualmente, né? E o vídeo de hoje foi esse, Fel. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal, deixe seu comentário, comenta aí a sua opinião sobre o jogo de hoje. Se gostou aí da atuação do Corinthians, do novo esquema técnico aí do Vanderlei Luxemburgo.